Buonasera, boa noite. Com você, Alma Italiana, aquele programa que conecta com a cultura, com a arte, com negócios e com histórias inspiradoras, realizado pela Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, na esteira dos seus 130 anos de vida. E olha que o programa de hoje está sensacional. Nós vamos mergulhar no universo das nonas e submergir na inteligência artificial. Os meus convidados, nossa, são de primeiríssima linha. Conosco, o vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o médico Francisco Morelli. Muito boa noite, doutor Francisco Morelli. Muito obrigado novamente, pelo convite. Uma boa noite a todos. Estamos aqui para divulgar a cultura italiana. O senhor já não é um convidado, o senhor é o nosso colunista, então. Meu Deus. Conosco também a psicanalista e escritora e professora da URGS, doutora Rose Paim. Boa noite. Boa noite, Cris. Obrigada por mais esse convite para participar dessa maravilhosa alma italiana. E conosco também, completando o mega time desta noite do Alma Italiana, o presidente da Associação Sociedade Sem Idadismo, o analista de negócios, doutor Afonso Escostegui. Buonasera. Buonasera, apesar de eu não ser de origem italiana, estou como caí assim fora do padrão, mas boa noite a todos, vamos conversar bastante sobre esse assunto que é pungente. As nonas e a inteligência artificial. As pontas, não é? As pontas. Esse é o nosso propósito, né, doutor Morelli, quando se criou esta... Isso não é um programa, na verdade, isso é um acontecimento que a gente partilha com as famílias e com os amigos italianos, itálicos, ítalo-brasileiros e com todas as etnias, porque a alegria italiana ela não é só italiana, a alegria italiana ela é do mundo, é do planeta. Mas falando em alegria, doutor Afonso, os italianos eles são conhecidos por sua longevidade, por sua intensa forma de viver, mas nós dormimos com o YouTube e despertamos com a inteligência artificial. E nesse paralelo que tu acabas de fazer, entre como ela citou as duas pontas, nós temos um problema muito sério que é o meio. O que acontece hoje? Independentemente da inteligência artificial, nós temos um problema de acessibilidade hoje para as pessoas idosas. Os aplicativos, os sites, eles não são amigáveis para as pessoas idosas, principalmente aquelas, vamos dizer, as nonas que não tiveram a oportunidade de se acostumar e de presenciar a evolução da tecnologia e que sentem dificuldade, inclusive, de acessar um próprio celular para ver acessar um banco, acessar um site de alguma operadora de saúde, acessar, às vezes, a uma boa parte da população, o meu INSS, porque são sites que não pensam nisso. E a inteligência artificial que poderia estar sendo utilizada para isso, infelizmente, não está. Nós não temos ainda uma evolução da inteligência artificial no uso dessas ferramentas que proporcionem às pessoas idosas uma acessibilidade a essas ferramentas. Então, isso é um problema. Nós até estamos com uma campanha exatamente para forçar essa acessibilidade para que as pessoas idosas, 60 a mais ou 50 a mais, como o senhor gosta muito de dizer, possam ter acesso com facilidade aos benefícios que essas ferramentas trazem. Perfeito. E qual a leitura da psicanálise neste meio, que não é nem uma ponta e nem outra? Bem, o meio que tu disseste é o mais problemático, é o tempo de resolução, não é? É o momento em que nós definimos como resolvemos o nosso coletivo. Eu acho que esse tema, as duas pontas, eu disse, porque numa linha de tempo nós poderíamos
definir isso, não é? As nonas como um arquétipo do conhecimento, da história, da cultura, do passado, não é? Do passado que é presente, porque ele está dentro da nossa cultura, da nossa psique individualmente, não é? E tem esse ideário, não é? Do que é a nona. A nona é justamente essa, é o alicerce, não é? De uma transmissão, a possibilidade de uma transmissão de cultura. E quando tu dissesse, Cris, que nós dormimos com o YouTube e acordamos com a inteligência artificial, eu diria mais. As nonas dormiram muito antes do YouTube. A máquina de escrever. As nonas com as velas dormiram na época em que a TV era uma raridade, quando surgiu era em preto e branco, a comunicação era em rádio, quer dizer, vamos situar o tempo aí. O YouTube já é uma questão que a gente pode dizer contemporânea, né? E a inteligência artificial é um contemporâneo já apontando para um futuro. Essa preocupação de inserir, não é, os idosos dentro desse programa, acho que é uma coisa que é uma questão que é pontual, não é? E que ela é uma questão que não se apresenta só nesse aspecto da inteligência artificial, mas de uma forma geral a nossa cultura especialmente aqui ocidental, ela privilegia o jovem, privilegia a produção, privilegia o novo, não é? Sim. Mas qual seria essa... Eu vou estender um pouquinho a pergunta para o doutor Morelli e voltamos nessa situação que não é fácil de resolver, né? Nós não temos uma solução ali na esquina. É preciso que as mentes se movimentem e as ações aconteçam. Qual a visão de um profissional da saúde, um médico, sobre essa situação tão complexa entre nós dormimos com o YouTube, ou com a televisão, ou com o rádio, e acordamos com a inteligência artificial? Bom, eu acredito que a modernidade é sempre bem-vinda, né, para facilitar o dia a dia da gente, mas que traz um probleminha para os nonos. Eu sou nono e tenho esse problema. Eu sempre tenho que pedir para alguém me ajudar no computador, no celular, para poder facilitar algumas coisas que vieram muito rápido, como tu dissesse. Nós dormimos de uma forma e acordamos no outro dia bem diferente. É difícil, é complicado, mas é muito necessário. Então, o que a gente tem que fazer? Com todo jeitinho, com toda a calma, nos adequarmos a essas situações modernas. Agora, que é difícil, que eu fico pensando, como o Scoteg falou, o meu INSS, puxa vida, como é que essas pessoas mais de idade, mais de 50, mais de 60, mais de 70, seja o que for, vão ter acesso a essas coisas facilmente? Elas não têm condições. Eu sou médico formado, 46 anos, tenho 3 especialidades, então sou um cara que estou no dia a dia, estou nas modernidades, coisa e tal, mas é complicado. Agora eu fico me colocando, né, na cabecinha dessas pessoas, e essas pessoas sofrem, e essas pessoas que poderiam ajudar nesses locais que acontece esse tipo de situações, públicas ou não, as pessoas não ajudam, não compreendem, que as pessoas não entendem, não conhecem, não sabem. E aí? Nem todo mundo é obrigado a saber tudo, e nem de uma forma tão rápida. É complicado, muito complicado, mas é necessário, evidentemente, as nossas modernidades. Isso é modernidade e facilidade. O Pix da vida, o famoso maravilhoso, Pix. Né? O Pix então, são coisas que facilitam, mas tem que ir devagar. É preciso desenvolver, né, doutor Afonso, o senhor como presidente desse movimento Sociedade Sem Idadismo, é preciso desenvolver uma cultura que todos nós vamos envelhecer. Só não envelhece quem teve a facilidade de partir antes. E nós temos um problema, lembrando de uma fala que ela comentou, a Rose, né? Que nós estamos perdendo para a história da inteligência artificial, porque a inteligência artificial nada mais é do que um programa... Perdendo. A inteligência artificial nada mais é do que um programa que coleta dados na rede.
Tudo que é computador que está conectado nos data centers, ela coleta dados dali e, através de mecanismos que, genericamente, se nós chamamos de algoritmos, ela responde perguntas e procura padrões. Só que o que acontece? Com essa dificuldade de acessibilidade das pessoas idosas, das nonas, vamos chamar assim, né, esse guarda-chuva, esse conhecimento e essa experiência de vida não estão dentro das redes. Ou seja, a inteligência artificial ela coleta coisas que hoje os jovens estão colocando dentro dos computadores. O conhecimento mais antigo ele está se perdendo, ele vai se perder. Não vai demorar muito, nós não vamos conhecer histórias, não vamos conhecer experiências de vida, não vamos conhecer como é que as coisas aconteceram. Por quê? Porque nada disso está sendo informado e, portanto, a inteligência artificial não tem acesso a esses dados. Nós estamos diminuindo o nível de conhecimento que a gente tem disponível. Porque a gente sabe, né? 80%, 90% do que está na internet aí, desculpa a expressão, mas é bobagem. A gente faz uma pesquisa na área médica, o senhor deve, às vezes, fazer uma pesquisa, sabe que tem que fazer uma depuração muito grande depois com os resultados que obtém, porque não se pode acreditar piamente em tudo que vem ali. Né? Nem todo mundo que escreve o que faz é dono da verdade. Então, tem muitas coisas pessoais que eu acho um absurdo colocarem as pessoas acreditarem naquilo ali, que é uma situação, é uma opinião dele, do fulano, da fulana, não é uma coisa científica, não é uma coisa que tem fundamento. Então, eu fico apavorado com algumas coisas que os pacientes, no caso, falando em medicina, trazem. Doutor, eu vi tal coisa. Como assim? Que eles colocaram alguma... acho que é importante a gente dizer, obviamente, que a inteligência artificial é algo que veio trazer uma infindável quantidade de benefícios, não é? Para a nossa sociedade, na área médica, por exemplo, enfim, em várias áreas do conhecimento. Mas a gente deve estar muito atento ao uso da inteligência artificial, assim como sempre foi necessário que se estivesse atento às grandes novidades, né? Para não se perder. Tem um ditado antigo que diz, às vezes a gente põe fora o bebê e fica com a água do banho, né? Isso eu acho até um ditado de nona italiana. Então, acho que preservar a cultura, preservar o espaço das relações, das comunicações pessoais, afetivas, considerar o valor inestimável e insubstituível do afeto, da família, do diálogo, são coisas que a inteligência artificial não vão poder nos trazer e que elas são essenciais, por exemplo, na formação das nossas crianças, nas nossas escolas, nas famílias, nos ambientes de socialização em geral. Então, essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Inclusive, a quantidade de exposição de uma criança aos meios de comunicação artificiais, não é? Perfeito, nós vamos continuar com este assunto em seguidinha, depois dos nossos comerciais, que também tem recados bem bacanas, bem interessantes. A moda italiana para você. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Voltamos nesse ambiente de alegria, de felicidade, de família que temos aqui no Alma Italiana.
esta ocupação que a sociedade italiana tem em reunir e sedimentar as nossas tradições costuradas com o olhar para o futuro. Mas eu vi, doutor Afonso, que querias colocar alguma coisa em relação à inteligência artificial, que a gente interrompeu com o comercial? Complementando um pouco o que a Rose falou, mas bem rápido, a inteligência artificial ela é uma arma, uma ferramenta muito poderosa para o desenvolvimento da humanidade. Na área médica, na área da ciência, da pesquisa. Em todas as áreas, né? Em todas as áreas, ela é uma ferramenta realmente muito poderosa. Só que o que acaba acontecendo? Ela é majoritariamente tomada por aquilo que não é o trigo, digamos assim, é o joio. É aquilo que realmente não cai nas redes sociais. Recentemente, uma editora, agora de Curitiba, semana passada, cancelou um concurso literário com 900 obras inscritas, porque só no início, já descobriu 40 produzidas por inteligência artificial. É uma barbaridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas o que não é artificial e que é muito natural é o poder e a força das nonas, especialmente nas famílias italianas, doutora Rose Paim. Eu acho que nós podemos falar, assim, das nonas italianas, mas nós vamos generalizar as matriarcas, não é? Qual é o papel fundamental de uma mulher nesse contexto? É fazer o intermédio, não é? Trazer o passado, a história, coligando com o presente, né? É muito importante isso. Eu tenho netos, eu acho que é muito importante essa transmissão, essa oportunidade das crianças conhecerem a origem da sua família, os hábitos da sua família, os afetos da sua família. Muitas vezes as crianças não conheceram, a maioria das vezes não conheceram as bisavós, por exemplo. Sim. Eu acho que as avós são esse aporte, esse cuidado de fazer presente essa memória afetiva. Inclusive, uma avó é aquela que mostra para uma criança a foto do seu pai. Ó, este é o meu filho, o teu pai, quando tinha a tua idade, ele gostava de brincar de tais coisas, ele gostava de comer tais comidinhas. As minhas netas adoram saber disso. Olhar as fotos, saberem da história que as antecedeu. Tem uma questão de pertencimento nisso, né? Total, eu tenho total, história, minha família total. tem história. Pertencimento. E eu acho que a avó é, antes de qualquer coisa, um símbolo de amor, não é? Então, uma avó é o símbolo de amor. Os pais, obviamente, são os responsáveis, são a figura central na vida das crianças. Mas os avós têm um outro e fundamental papel. A coisa do colo, do cheiro da avó, da comida da avó, das histórias da avó, da companhia dessa mulher que tem um papel tão fundamental na vida das crianças, seja a moda antiga, a moda das donas, seja nessa versão moderna, contemporânea, das avós modernas, que não são aquelas que estão mais o tempo todo de avental preparando polentas e comidas. Elas vão para a academia, elas têm a sua vida, né? Elas até namoram, mas essa preservação desse espaço, de fazer esse contato afetivo, de fazer esse acolhimento afetivo nos netos, isso é uma coisa que se reproduz naturalmente e que a gente não pode perder de vista. A inteligência artificial não tem isso para nos oferecer. Eu acho que usamos os infindáveis benefícios, sim, na inteligência emocional, mas as nossas crianças e nós adultos precisamos de afeto, precisamos de abraço, precisamos de fala, precisamos de escuta, precisamos de olhar, que é tudo isso que constitui a nossa psique. E como... Pois não? Uma das nossas linhas de atuação é exatamente isso que estás falando, que nós chamamos de intergeracionalidade. Sim. É o contato entre as avós, vamos dizer assim, e os jovens. Acabaste de me dar, por favor, eu vou tomar para mim a tua ideia de uma ação em termos de avós, na intergeracionalidade, de como nós podemos construir e divulgar melhor essa questão da experiência e de tudo isso que eu acabaste de falar, vai ficar gravado, ainda bem,
no sentido da intergeracionalidade, de fomentar isso aí. Sabe que eu fiquei emocionada num evento social da sociedade italiana, desculpe a redundância, porque nós vimos as crianças muito conectadas com a gastronomia, que une os netos, as mães e as avós. Como é que a medicina, a pediatria vê esse lado? É uma questão saudável essa conexão? Muito saudável, porque a nona, a mama, a matriarca, seja qual for o termo, sempre foi importante na vida, no dia a dia de uma família italiana, desde os primórdios. E vamos trazer para cá os imigrantes, etc. Sempre a pessoa da avó, da nona, a mãe, sempre foi mais expoente, mais participativa, e lembrando, trazendo coisas que do antigo, do passado, de comida, da educação, etc., que as mães trouxeram para nós. Eu fui criado pela minha avó e pela minha mãe. Quando a mãe veio para o Brasil com meu pai e eu dentro do ventre da minha mãe, já veio a minha avózinha junto, que já tinha vindo voo aqui e já tinha falecido. Então eu fui criado, tive a felicidade de ser criado pela avó. Então isso tudo trouxe para mim, para os meus irmãos, para os meus filhos, netos dela, bisnetos, uma maravilha, porque aquele convívio, aquela coisa. Com relação aos dias de hoje, eu vejo um absurdo, como pediatra, como médico, como pessoa, como nono, como pai, sei lá o quê, das mães, os pais pegarem um celular e darem na mão da criança para a criança ficar quieta. Para não incomodar. Com pouco tempo de vida. Mas vai incomodar depois. Já vai. E aí, vai incomodar depois. Pois isso é um absurdo que põe na mão de uma criança um telefone. Exatamente. Ou um computador, logo, que eu vejo crianças pequenas já mexendo em computadores, entrando num mundo, na modernidade, né? Na inteligência artificial, né? Tudo essas coisas que são maravilhosas para a humanidade, mas não para uma criança pegar e botar para ficar quieta, um celular na mão de uma criança. Está botando o mundo aberto na mão da criança. Querendo botar... que coisas que não podem ser usadas e vistas por uma criança, enfim. Então, muito bem colocado. Eu acho que a criança, em primeiro lugar, é preciso reconhecer a natureza de cada idade. Uma criança não tem o propósito de ficar quieta. Uma criança é ação, é movimento. E a gente precisa dar conta disso como pais, como avós, né? Como escola, dessa natureza da criança investigativa, curiosa, alegre, motora, não é? Isso. E não... Acho que nós vivemos um tempo em que nós engessamos um pouco as nossas crianças. Engessamos com os artifícios, não é? De internet e tudo mais, engessamos com diagnósticos, muitos diagnósticos, não é? Quando, na verdade, a natureza da criança precisa ser entendida, acolhida, sustentada, estimulada. Hoje já tem uma pesquisa Pois não. feita nos Estados Unidos, eu acho, que já apontou que a atual geração, a alfa que está vindo aí, por causa do celular, essa é a primeira geração que terá um nível de conhecimento, de desenvolvimento intelectual menor que a geração anterior. Fiquei impressionada. Isso já foi divulgado, tu sabe, né? Já há testes comprovando essa situação. Se você pode buscar na inteligência artificial um texto pronto, isso é um atestado da própria incompetência. É muito triste nós criarmos crianças que não aprenderam a confiar em si, do seu potencial, na sua capacidade de desenvolver inteligência, desenvolver escrita, desenvolver fala. Nós temos que ter muito cuidado, muita atenção com essas questões. E tão importante que a gente tenha essas falas, né, para
entendermos o processo que o mundo está oferecendo, né, doutora Afonso? Assim como a tecnologia ajuda, ela também pode trazer malefícios bem colocados por duas pessoas, dois exponenciais na área da saúde, a doutora Rosa e o doutor Morelli, que estão aqui compartilhando para que você se ligue e faça dentro do seu entendimento um bom uso da alta tecnologia, mas que não deixe passar esse senso de pertencimento. Doutor Morelli, falando em pertencimento, o que nos convida a sociedade italiana para o mês de agosto? Como a gente diz agosto em italiano? Agosto. 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 E che agosto nos invita? Abbiamo un bello giovedì culturale, giorno 21 de agosto. Nós vamos trazer, eu vou dar uma coladinha aqui. Fique à vontade. A pauta é grande. A pauta é grande. A inteligência artificial nos permite. Esse é um dos benefícios. Então, mas eu tenho que colar, senão... Tá né? certo. Bom, então assim, dia 21 de agosto, às 19h30, receberemos o professor Dr. Antonio Tucci, da Universidade degli Studi di Salerno, para o encontro Voci Critiche, la eredità culturale del secondo Novecento italiano. O que vem a ser isso? Uma oportunidade única para mergulhar nas vozes e visões que marcaram a segunda metade do século XX na Itália, analisando seus impactos culturais e sociais até os dias de hoje. É um evento international, como diria o de outro, internacional, como diria o italiano. E nós então, estaremos lá. Aproveitem, venham participar, entrada franca, sem problema nenhum, será um enorme prazer tê-los conosco no Giovedì Culturale, dia 21 de agosto, às 19h30. Espero vocês lá. Agradeço muitíssimo nosso colunista, médico, Francisco Morelli, psicanalista Rose Paim, presidente da Sociedade Movimento Sem Idadismo, Afonso Escosteg, e a você que esteve conosco um final de semana glorioso e vivido a moda italiana.